Vamos trabalhar então, porque o tema, o título, melhor dizendo, que eu coloquei ontem, coloquei errado, depois arrumei, né, a data. A análise levando um perverso a sofrer, a sentir angústia. E aí até coloquei assim, barra inveja da vagina, uma interrogação. E claro que aí tem algumas... eu coloquei um título, obviamente, atrativo para muitas pessoas, mas o ponto do texto que eu vou comentar pode passar por esses lugares aí que eu coloquei no título. Eu estou dando continuidade aqui ao caso clínico que eu comecei a ler ontem. Então, se você não sabe do caso clínico que eu li ontem, você olha aí nos outros vídeos do meu Instagram, olha o vídeo de ontem e você vai saber. Ou você vai no meu YouTube e pega lá o vídeo de ontem. Eu não vou falar o vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem foi ontem. Bom, dando continuidade ao que está ali, parei no ponto do que ele ia até o bairro escuro e ficava com as prostitutas, pegava 2 prostitutas e elas se vestiam com roupas masculinas e ele não transava com elas, ele assistia a cena e sequer gozava ali, depois para casa ele ia e lá se masturbava, enfim, até coloquei nada de vínculo com o outro, nem porra nenhuma, foi essa a ideia. E aí então, vamos lá trazer para cá. Por que eu coloquei sobre esse título falando sobre uma perversão, um perverso que vai sentir angústia, que tem sofrimento? Por conta de uma característica aqui, de uma cisão do eu, uma divisão psíquica, que o Freud descreve no texto sobre o fetichismo, um texto de 1927, em que ele coloca ali a um só tempo reconhecer e desmentir esse reconhecimento da castração, de alguma coisa, vamos colocar assim, você reconhece ao mesmo tempo, desmente que reconhece, tem uma afirmativa, mas depois tem uma negativa em cima da afirmativa. E também tem uma hipótese ali que passa por Winnicott, que eu vou comentar com vocês. Então, o que acontece? Ele está contando aqui, no processo de análise, que eles vão criando uma cena. O analista está mostrando como ele trabalha, assim, que ele vai como se fosse uma reconstrução de uma cena, semelhante a uma arqueologia da história do sujeito, lembrando que ele é um sujeito que lembrava quase nada da sua infância, quase nada do seu passado, e não dá para saber se ele não lembrava ou se não queria lembrar, porque ele falou que importa é o presente, não quer ficar voltando ao passado. Mas veja só, sua atuação dentro do bairro escuro, que é esse lugar que ele ia, em que ele cheirava cocaína, que ele bebia, ficava com as prostitutas, olha o que ele diz. Então, sua atuação, veja, a atuação já está mostrando aqui muito uma forma de defesa também, que ao invés de elaborar, que ao invés de levar isso para análise, ele atua seus conflitos. Então, é uma coisa que em psicoterapia, em psicanálise não queremos, que ao invés do paciente recordar ou estabelecer aquele sofrimento na relação analítica, falar sobre aquilo, que ao invés dele fazer isso, ele vai para a atuação, ele vai colocar em prática sem pensar sobre. Né? Sua atuação dentro do bairro escuro lhe proporcionava diversos prazeres. Sentia-se dono das pessoas que o rodeavam. Era como marionetes cujos fios manipulavam. Elas deviam montar uma cenografia ambígua na qual ficavam apagadas as diferenças sexuais. Então, outro ponto importante aqui, não. Isso de ficar apagadas as diferenças sexuais, isso tem total relação com a ideia de castração, tem total relação com a ideia de narcisismo. Quando nós falamos do complexo de castração ou de castração para a psicanálise, se você ainda entende que castração tem a ver com medo de perder o pipi ou coisas do tipo, falando que a psicanálise é falocentrista simplesmente, a psicanálise é uma teoria desatualizada, sinto lhe dizer que você que não estuda direito, se você pegar bons comentadores e bons psicanalistas, mesmo no próprio Lacan já está lá, você vai ver que você não leu direito, porque não está escrito isso. Quando fala aqui de apagar, né, tudo apagado para evitar perceber as diferenças sexuais, isso é simplesmente para poder manter uma ideia narcísica de que não existe a diferença. Veja bem, a questão não é o sexual, a questão é a diferença. Não tem diferença, é possível manter a fantasia narcísica. Então, apesar disso, o que certamente faltava ali era a alegria de viver. E além disso, suas ideias ficavam dispersas. Tudo transcorria num tempo paralisado. Que é um ponto aqui, eu trouxe essa hipótese de talvez
um sujeito perverso, mas também tem uma coisa que me fez pensar aqui num texto do Winnicott, chamado Imaginar, Fantasiar e Viver, em que ele traz o caso, por exemplo, de uma mulher que ele diz assim: para as pessoas à sua volta nada estava acontecendo, mas para ela tudo acontecia. Então uma vida dissociada, e o fantasiar, nessa leitura de Winnicott, ele é uma substituição do viver. E ele coloca: o fantasiar não contribui para o viver. Então aqui nesse caso clínico que eu comecei apresentando ontem, continuo aqui hoje, me parece alguma coisa assim. Né? Então ele substitui uma vida, uma frustração, por exemplo, que, lembrando, ele se ocupa o tempo todo do trabalho. Nos tempos livres que ele vai para esse lugar. Um lugar talvez dissociado, um lugar em que ele substitui o que seria a sua realidade por um fantasiar. Ou a gente pode pensar nessa cisão que ele faz, nessa divisão do eu que ele faz aqui. Deixa eu só tirar essa notificação da minha frente. Beleza. Seguindo aqui. Aí veja só, com o avanço da análise, porque ele falava, não sei se vocês lembram, se assistiram ontem, ele falava das suas coisas sem se implicar naquilo, sem sofrimento, simplesmente relatava. Simplesmente soltava ali um monte de frases, de falas, mas assim, parece que não sofria com aquilo. Ele tinha uma preocupação de perder o controle e de não conseguir mais utilizar seus mecanismos de dissociação, os mecanismos dissociativos. Porém, com o avanço da análise, veja só, foi tomando mais consistência seu relato sobre o bairro escuro e começou a experimentar pudor, que até então não tinha. Antes, seu sentimento de vergonha violentava-se e assumia uma atitude de desafio. Então, quando ele se sentia envergonhado, coisas do tipo, ele tomava uma atitude chamada contrafóbica, por exemplo, que aquilo que ele se envergonha, que ele fica inseguro, ao invés de ele ficar acuado, ele vai para cima. Então ele tira a sua força justamente daí. Mas veja que é uma força reativa, ele reage a um certo tipo de angústia e nunca é tomado por ela, ele reage a ela. Depois diz, tomou conhecimento meses mais tarde do caráter compulsivo de sua atividade no bairro escuro. Se deu conta que uma vez que a começava, tinha que completá-la. Descobriu que nenhum impedimento a interromperia. Então outro detalhe que vai aparecendo na análise, não é simplesmente o que ele fazia em termos de buscar tal experiência, é que essa experiência tinha que respeitar um roteiro e ir até um certo fim, começo, meio e fim. Que começa a caracterizar essa forma fetichista de lidar com as coisas, de ter uma ritualização que precisa ser repetida até o final. E se você pegar, por exemplo, Robert Stoller, Perversão, a Forma Erótica do Ódio, ele fala do roteiro que o perverso tem que seguir, porque tem toda uma narrativa que vai sendo encenada para esse sujeito na sua atuação, que no final das contas, onde ele fracassou e onde está o ponto traumático, ele vai triunfar e vai superar o trauma. E ele vai triunfar sobre o outro. E ele fica em loop nisso. Quando ele consegue, diante do trauma, superar o trauma, dar a volta por cima no trauma e ainda obter êxito, obter glória onde ele fracassou, ele fica em loop repetindo isso. Então, essa é a minha hipótese. Eu não li o caso todo ainda aqui para vocês, mas até aqui, se eu estou na clínica escutando, opa, aí parece uma forma perversa de se posicionar diante do outro, ou ter essa questão dessa fantasia, dessa dissociação, dessa vida paralela, enfim. Aí mais para baixo aqui diz assim, que talvez isso possa corroborar com a minha hipótese, ó, que fala. Robert Stoller, Perversão, a Forma Erótica do Ódio. Ele fala aqui no final da página 164, ele diz, a comoção que teve ao notar, antes disso, ó, percebeu então que sentia e agia de forma completamente distinta no bairro escuro e fora dele. No bairro escuro, ele tinha todo esse controle total sobre o outro, essa questão da cena sexual, de ficar com as duas mulheres, a cocaína, a bebida, etc. Mas coloca assim, ó. Mas na sua vida fora disso, costumava se gabar de uma honestidade e uma correção em sua vida cotidiana que beirava a timidez carola. Então ali, no bairro escuro, onde deveria ter o pudor ou a vergonha, ele tinha uma atitude contrafóbica, ia pra cima e fazia o que ele bem entendia, seguindo o seu roteiro até o final, mas fora do bairro escuro, no seu dia a dia, ele tinha esse outro modus operandi que coloca super honesto e tinha um tipo de timidez que beirava uma carola de igreja, sabe? Sabe aquela coisa assim, que vergonha de tudo, que você fala a pessoa baixa assim,
Pois é. Aí vejo o ponto que talvez eu esteja correto sobre essa divisão do eu, quando fala assim, ó, a comoção que teve ao notar esse duplo modo de ser levou a uma tentativa de solução. Então, ó, esse duplo modo de ser apontando isso. Essa vida paralela, necessariamente essa divisão de vida. Ah, mas todo mundo não tem várias vidas na vida? Sim, mas aqui está dizendo assim, ele marca uma diferença. Ele é uma coisa fora do bairro escuro, dentro do bairro escuro é outra, completamente diferente, não tem uma gradação, simplesmente vira a chavinha. Você aí que adora usar essa expressão, virar a chavinha e coisas do tipo, virar a chavinha não é para quem quer, para quem tem condições de fazer isso. Ele consegue fazer isso, ele muda de uma coisa para outra, de outra coisa para uma. E aí vem aquela pergunta, mas se ele consegue fazer isso, por que é que ele vai querer deixar de fazer isso? É uma pergunta clássica quando se fala de casos de perversão, se é um caso de perversão aqui, talvez, não sei. Pelo simples fato de que apesar de ser algo muito funcional, e que o Freud até coloca no texto sobre o fetichismo, que causaria inveja nos neuróticos, como disse aqui atrás, ó, faltava a alegria de viver. É uma forma burocrática de se viver. Uma forma burocrática a serviço de um gozo ruim. Bom, veja só. Aí, olha uma coisa interessante. Esse modo duplo de ser levou a uma tentativa de solução. Argumentou que as prostitutas que contratavam tinham sorte. E ele as tratava bem e não regateava por seus serviços. Aí ele vai querer explicar, justificar, não, mas o que eu faço não é ruim. Na verdade, eu estou sendo até bom para elas, porque eu as trato bem. Eu pago o que elas querem, pago até mais. Olha que legal que eu sou. Mas o analista muito sabido diz, essa tentativa desajeitada de fechar a brecha que se abria não subsistiu por muito tempo. Fez evidente a má fé colocada em jogo, como se a partir do seu lado escuro recorresse a um discurso mentiroso e enganador. Com esse modo enganador, tentava distorcer o mundo para adequá-lo a seu modo de viver. Veja só. Então, aparentemente, olha que legal que eu estou fazendo, na verdade, ele está fazendo uma coisa em prol dele. Não é por sorte das prostitutas ou nada do tipo. Ele só está pensando nele. Essa é a ideia. Chegou ao ponto das lembranças, vai chegar ao ponto que eu coloquei aqui da suposta inveja da vagina, olha só, que diz assim, ó, antes, durante os primeiros tempos de seu casamento com Claire, tinha prazer em seduzir as mulheres, não pelas eventuais relações que mais tarde daí poderiam brotar, mas pela sensação de euforia que lhe proporcionava comprovar que a podia conquistar. Então ele ia conquistar mulheres pelo prazer de sentir a euforia que ele sentia de conseguir conquistar mulheres. Mais tarde convenceu Claire a participar de jogos sexuais com outras mulheres. Vai vendo o lugar que ele põe a mulher e o lugar que ela entra, inclusive. No último período do seu casamento, Claire permitia que Pierre convidasse mulheres para compartilhar a cama com eles. No curso da análise, aí veja só o porquê do meu título, Pierre chegou à conclusão de que Claire sofria com suas aventuras extramatrimoniais, que as camas redondas não eram desejadas por ela, e que ela as sentia como uma forma de retê-lo a seu lado. Então ela não gostava de nada disso, ela só fazia porque queria continuar perto dele, não porque achava legal a cama redonda e sair com outras garotas fazendo a cena que ele tanto gostava. Aí veja só, essa percepção gerou uma enorme angústia. Olha só, o sujeito que nunca se angustia, se angustiando efetivamente. Não tolerava supor que fizera sofrer alguém ou que forçara a fazer algo contra sua vontade. E, no entanto, era evidente o caráter tirânico e cruel de sua atitude. Então veja aqui que a análise levando a um revirão das intenções desse paciente, porque ele diz assim, olha, tem essa vida dupla aqui, como falei para vocês no Bom Dia de ontem, e ele vai tentar fazer uma justificativa desse lado B. Você pode ter o lado B à vontade, não está dizendo que não possa ter, mas o lance é esse sentido que ele tenta dar um sentido diferente para a cena, trazendo que aquilo era bom para as outras pessoas também, como por exemplo para as prostitutas e como por exemplo para a esposa. E na análise ele constata que a esposa não queria isso, ela queria ficar perto dele, queria ficar com ele e topou fazer isso, não porque ela achava um tesão fazer isso, mas porque assim, esse é o preço que eu tenho que pagar para continuar com ele ou nessa relação. Bom, não vai dar tempo de eu falar o resto aqui, que seria hora de entrar na parte mais claramente que eu coloquei da hipótese da inveja da vagina. Porque
Porque como eu comecei a ler esse caso aqui para um viés da perversão, e eu tenho uma leitura que na perversão existe a questão da inveja da vagina em alguns casos, eu queria construir esse raciocínio, mas hoje não vai dar tempo. Mas se você olhar aqui na sequência o que vai acontecer, né, em que ela é engravida, em que ele despreza a existência do filho, até dela mesmo quando está grávida, né, algo que só uma mulher pode, nesse caso aqui trazendo, só ela poderia engravidar, essa questão de querer apagar a diferença sexual, aí começa a ficar evidente, né, os ataques, a crueldade, o caráter tirânico em relação a ela, começa a fazer sentido com a minha hipótese de uma inveja da vagina que não dará tempo. Eu preciso encerrar porque eu vou atender e só dando um recado aqui, o meu curso Psicodinâmica dos transtornos mentais, Psicodinâmica dos transtornos mentais, começará dia 23 de março, em que eu vou trabalhar os transtornos do DSM, que é um manual psiquiátrico, descritivo, e da psicologia também, né? Mas que já foi fundamentado pela psicanálise, deixou de ser ao longo dos anos. Mas vou pegar os transtornos clássicos que tem ali, por exemplo, dismórfico corporal, depressivo, drogadição, de ansiedade, etc. Eu vou fazer uma leitura psicanalítica disso. Então, lembrando, eu trabalho com psicanálise, mas não significa que eu não possa ler e dialogar com outras áreas. Então, eu vou pegar vários tipos de transtorno que são descritos hoje em dia, porque as pessoas chegam falando de transtorno aqui, às vezes você tem que fazer um laudo, tem que botar o transtorno, só que não um transtorno só descritivo. Eu trago a leitura do porquê aquele transtorno é pensado daquela maneira e os melhores autores e teorias e formas de raciocinar sobre esses diferentes tipos de transtorno. Então, se você tiver interesse, o link vai estar aí no meu story, vai estar no meu perfil, eu vou divulgar ao longo do dia aqui. E ele é um curso que vai ter meu acompanhamento. Então vai ser assim, todo sábado, o lançamento de uma aula gravada, aula com mais de uma hora e meia, uma aula completa. Domingo tem material extra em PDF, segunda-feira mais material extra, terça-feira mais material extra, quarta-feira plantão de dúvidas, quinta-feira aula ao vivo, abordando as questões do plantão de dúvida. Então quinta-feira, 7 horas da noite, eu entro ao vivo, fica gravado em que eu vou abordar o que vocês colocaram de dúvidas para dar essa aula. Sexta-feira descanso, e aí isso se repetirá por 8 semanas. Então é muito conteúdo, é muito material e com acompanhamento, que isso é muito bom porque ajuda muito, estimula muito os estudos. Então dia 23 eu libero a primeira aula dos transtornos, porém, se você entrar no curso, já tem lá 8 aulas preparatórias para o curso. Falando sobre psicodinâmica, falando sobre as várias teorias, sobre Freud, sobre Winnicott, sobre Kohut, sobre Bowlby, sobre Klein, etc., que precisa como base. Então, sentar lá, TDAH não, vou ter ali, o que eu abordo é dismórfico corporal, aí eu vou trabalhar a questão da depressão, do suicídio, vou trabalhar cartas do adeus, pessoas que cometeram suicídio e deixaram cartas, vou trabalhar transtornos de ansiedade, vou trabalhar drogadição, alcoolismo, aí outros aqui, eu já divulguei lá, depois dê uma olhada, depois eu coloco de novo. Então é isso, bom dia para vocês e até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise, dando continuidade a esse caso que é interessante, falando sobre inveja da vagina e outros assuntos. Então até amanhã, tchau, tchau.